Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai dar início à nossa segunda parte da aula sobre filosofia medieval, abordando o período da escolástica, dando ênfase nos seus caracteres gerais e São Tomás de Aquino, que é o principal representante dessa época da filosofia. E, pois bem, como a gente viu na aula passada, a filosofia medieval ela se trata basicamente da tentativa dos cristãos de conciliar a fé em Deus, a verdade revelada pelas escrituras sagradas, e a razão, representada no caso pela filosofia grega, com Platão, Aristóteles e depois o helenismo, o neoplatonismo, que se irradiou a partir da dominação da Macedônia e logo após da dominação romana. E bem, um ponto interessante que nos fala muito é que não foi apenas na Europa que se deu esse influxo do pensamento racional grego com a religião. No mundo islâmico também, com diversos representantes como Averroes e Avicena, como Moisés Maimônides e tantos outros que, por sua vez, tentavam conciliar os que eram islâmicos, tentavam conciliar a razão grega com a religião de Maomé. E isso é muito interessante porque, diferente do que aconteceu no cristianismo, de que houve de fato uma conciliação massa, houve um pensamento e houve uma construção argumentativa e racional em busca de provar lá as revelações divinas por meio da razão. No Islã não se deu. A galera não curtiu essa coisa de procurar juntar razão e fé, de modo que não rolava, sacou? A principal construção que a gente tem se dá de comentários às obras de Aristóteles, por Avicena e tantos outros. E é isso. Outra coisa em relação aos muçulmanos é que grande parte dos escritos de Aristóteles ficou resguardado com eles. Os muçulmanos tinham muito mais conhecimento acerca da metafísica e de outras obras de Aristóteles do que os próprios cristãos, que só a partir do século XII, século XIII até, que tiveram contato com as traduções dos livros de Aristóteles. Por isso que é só mais tarde, é só na escolástica que a gente vai ter essa questão da conciliação de Aristóteles com a fé cristã. Antes eram mais comuns os textos de Platão. Por isso que a patrística é caracterizada justamente por isso, pelo fato de Platão e o neoplatonismo e helenismo se conciliarem com a fé. Agostinho faz isso muito bem. Mas sim, em relação à escolástica, já um rapaz chamado Alberto Magno, que foi o mestre de Tomás de Aquino, Alberto Magno, ele já tenta essa questão de ler os livros de Aristóteles e de buscar conciliar ali as verdades racionais com as revelações da Bíblia. Por quê? Porque ele acreditava, assim como Tomás de Aquino, que se ali contém uma verdade, para ele era muito claro que a filosofia de Aristóteles era verdadeira, tinha uma irrupção ali do Logos sagrado, era muito... Aquilo dali não podia confrontar a fé cristã. Porque lembre-se que Deus, o Todo-Poderoso, o Perfeito, ele criou a gente com essa racionalidade. E essa racionalidade é capaz de conhecer a natureza. E conhecendo a natureza, a gente percebe essa lei natural, que não é nada mais do que o reflexo da lei divina. Então não poderia chocar a razão com a
revelação. Sacou? E é nessa pegadinha que, com o contato nos textos de Aristóteles, a natureza, que antes era concebida, a gente procurava explicar a natureza a partir de causas sobrenaturais, a partir de Deus, a partir dos céus e etc. Não, a natureza passa a ser agora um campo de estudo próprio, passa a ser observada como um objeto próprio, com suas causas e com suas relações causais, e através da observação se procurava descobrir o que tinha nela. Isso é algo muito interessante e que a gente só vê a partir do contato com as obras de Aristóteles. Sacou? Em Tomás de Aquino, a gente também vai ver isso. Essa valorização da pesquisa científica a partir do contato com o pensamento de Aristóteles. Justamente por essa questão de que ele não conceber a razão como inimiga da fé. A razão humana, ela chega até um ponto de conhecimento, e a partir desse ponto só a revelação divina que poderia nos iluminar. A gente pode conhecer sobre Deus, a gente pode conhecer sobre os fundamentos do ser, sobre o ser, sobre a criação dos seres finitos e sua relação com Deus. Isso tudo a partir da razão natural. Mas somente através da revelação divina que a gente pode conhecer a Trindade, pode conhecer o fato de Cristo ser Deus, dele ter nascido de uma virgem, por exemplo, dele ter do juízo final e etc. Até o momento a razão humana dá conta, mas depois desse ponto, só a revelação divina. E é isso que ele chamava atenção. Em relação às características gerais do pensamento de Tomás de Aquino, eles são muito próximos do de Aristóteles. São realmente muito próximos. A questão do ser, a questão das categorias. Só que, naquele ponto em que a doutrina era de encontro à religião, ele procurava interpretar de outra forma. Ele procurava mudar a compreensão. Sacou? Por exemplo, a questão do mundo ser eterno. Não rola, porque os cristãos, a religião cristã, acredita que o mundo foi criado no início dos tempos por Deus, e que Deus assim é a causa da origem do mundo e da origem do homem e de todo o restante das coisas. Deus é o Criador. Mas ele também acredita que Deus é ato puro. Sacou? Que Deus é o ato e que não há nenhuma potencialidade. Aquele esquema de ato e potência de Aristóteles, não há nenhuma potencialidade que em Deus já não seja ato. Que Deus dá o ser às coisas, a existência às coisas. Deus permite que as coisas existem. Então são essas coisinhas. Na moral, por exemplo, na ética, Aristóteles escreve que na ética Nicômaco, lá na ética Nicômaco, que a finalidade do homem é ser feliz, ele vai falar da eudaimonia lá. São Tomás de Aquino também, ele vai dizer que a finalidade do homem é ser feliz e que é a sua obrigação. Mas aí essa felicidade vai ser direcionada ao divino. Você vai ver essa questão das virtudes cardeais, você vai ver todas essas coisas dos dogmas cristãos, entendeu? O bem comum, quando Aristóteles fala das formas de governo, por exemplo, que ele vai citar as formas de governo quando os governantes visam o bem comum, que aí tem a monarquia, tem a aristocracia e tem a democracia, sacou? E que eles visam o bem comum, e na medida que visam o seu interesse próprio, se torna uma tirania, se torna uma oligarquia e se torna uma demagogia. Entendeu? E é nesse sentido que ele leva. E com o passar do tempo, a gente vai percebendo que essa tentativa de conciliação da fé cristã com a filosofia de Aristóteles tem muitos outros fatores socioeconômicos envolvidos, a mudança nos governos lá da Europa e descobertas científicas. É muito importante esse ponto, velho, porque é nessa segunda parte da Idade Média, no finalzinho, que surge a Inquisição, por exemplo, porque a ciência está se desenvolvendo, pô.
o próprio contato com a filosofia de Aristóteles, embora em alguns pontos impedisse o avanço científico, porque a gente tinha aquilo que era estabelecido e aí não se podia lutar contra aquilo. Embora o contato com a filosofia de Aristóteles proporcionasse isso, a questão da lógica e tudo mais, que era algo canônico, que não podia ser mudado, mas em outros aspectos, como a gente viu, por exemplo, na pesquisa da natureza, isso era incentivado. E aí a galera começa a descobrir a questão da órbita do Sol e que a Terra não está no centro e tudo mais. E a crença nos dogmas vai se esvaindo, vai se perdendo, entendeu? Com o passar do tempo. De modo que a descrença vai reinando e dando origem ao Renascimento, dando origem à própria modernidade, com Descartes, que aí já serão nas aulas futuras. Então, pessoal, é basicamente isso, rapidamente. Essa questão de datas e de nomes, isso tudo vocês acham facilmente na internet. Só queria dar essa visão mais geral, entende? Sobre o período da escolástica. Na aula passada, na metafísica, vocês viram as provas da existência de Deus com o professor Ítalo. Qualquer dúvida referente a Aristóteles, nós já temos aulas de Aristóteles aqui no canal. E é isso. A ficha de exercício está lá no Drive. E boa sorte!